Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Esse é um podcast especial, é o podcast de edição número 100. E, Caio, por que você está com essa camisa aqui? Essa camisa, na verdade, eu achei, pode ver que ela tá até desbotada. Quando a gente começou a gravar os podcasts, 6 anos atrás, eu fiz umas camisas. Então eu tirei fui lá no storage, lá no porão, e achei uma caixa com as camisas que eu tinha feito na época. Então agora eu tô usando para comemorar a 100ª edição do nosso podcast. O podcast já tem 6 anos. A primeira edição, o podcast número 1, a gente gravou em 2010. O meu filho ainda era um bebê, hoje ele tá com quase 7 anos. O Caio nem tinha filhas, hoje o Caio tem 2 filhas. Nem, né? Você não era nem pai na época, né? Não. Aí você vê que tá até meio desbotado. Eu acho que essa camisa não serve mais em mim, cara. Não, tenho certeza que ela não serve. Então esse é um podcast muito especial por várias coisas. Primeiro aviso, então. O aviso é que no dia 19 de setembro a gente vai abrir inscrições para a área VIP. Então se você tem interesse em acessar a nossa área VIP, você também fazer parte da família VIP, basta entrar no endereço planocanadá.com, você dá o seu nome e o seu e-mail, que no dia 19 de setembro o Caio vai mandar um e-mail com um link para assinatura. Outra coincidência é que a gente está abrindo vagas para VIP, que é uma coisa que a gente faz raramente durante o ano. Sim. E é o podcast número 100 e o tema desse podcast, que a gente vai revelar um grande segredo que a gente guardou por muitos anos com relação ao Canadá, a nossa vida aqui no Canadá. Obviamente, se você é meu amigo no Facebook ou se você já é assinante VIP, você já sabe dessa história. Então essa história é para o pessoal que não tem esse acesso mais próximo à nossa vida. Então, Caio, já vai pro segredo. Vamos dar um de João Kleber. Antes de falar do segredo. Tem outro aviso aqui. A promoção da área VIP, as assinaturas VIPs que a gente está sorteando, que a gente divulgou no podcast 98 e 99, a gente vai divulgar no final desse podcast. Porque como a gente está gravando esse podcast um pouco antes, uma semana antes, e então a gente está esperando as pessoas realmente mandarem os comentários e tal, então a gente vai ler, avaliar, porque tem muito comentário, tem vídeo. Mandaram até vídeo, uns vídeos muito legais. Quem tiver curiosidade, vai no blog do Caio, nos comentários do podcast 99, para vocês darem uma olhada, a quantidade de comentários. 98 e 99. 98 e 99 tem comentário. Acho que no 99 tem até um vídeo, né? O link 98 vídeo, acho que tem um vídeo. 98. 98? Legal. Então a gente vai gravar um vídeo separado daqui uma semana, divulgando até a gente. Mas no final desse podcast vocês vão ver quem que ganhou a promoção. Exatamente. Já fala o segredo ou... Para. Vamos fazer um suspense, né? Você não quer ler essa mensagem? Vamos ler uma mensagem que eu acho que ela representa muito esses 6 anos de podcast, esses de mais 10 anos do Canadá para Brasileiros. Há 10 anos atrás o nosso site chamava Vancouver para Brasileiros, mas tinha o mesmo conteúdo. E também começou com 2 anos antes como o Diário de Vancouver. Diário de Vancouver, que era o meu blog, que daí ele se tornou Vancouver para Brasileiros, que daí a gente lançou o Toronto para Brasileiros depois. Daí a gente teve o Canadá para Brasileiros, uma versão diferente, que ele incluía cidades de Ottawa, Quebec, tinha assim tudo, então a gente tinha 3 sites diferentes, e daí depois a gente unificou tudo no Canadá Brasileiros, e daí foram todas essas alterações. Então esses 12 anos aí muita coisa mudou. E foi bem interessante, né? Sabe que, Caio, eu até confesso, sabe o que eu faço pra matar saudade às vezes? Eu vou naquele site que dá pra você ver as versões antigas do site, eu digito vancouverpabrasileiros.com, eu digito Canadá para Brasileiros e vejo .com e vejo ou Toronto para Brasileiros. Sim, e eu vejo que a gente fazia há mais de 10 anos, a gente está ajudando o brasileiro a vir pro Canadá. A gente tem um longo trabalho. Eu comecei blogando sobre o Canadá desde 2004. Desde 2004, né? Então, cara, a gente não vai ficar lendo hoje muito, que nem às vezes a gente faz, o pessoal, quem tirou visto, né, notícias boas-vindas da nossa comunidade, a gente só selecionou um e-mail
que é um e-mail bem simbólico e representativo do nosso trabalho. Sim. Porque às vezes as pessoas não sabem, cara, a gente já faz isso há mais de 10 anos. Tem pessoas que já imigraram para o Canadá, isso é muito comum a gente receber um e-mail. Guilherme, Caio, eu já imigrei para o Canadá, eu tô aqui no Canadá e tudo começou ouvindo os podcasts. Sim, Ou tem gente que até fala, ou lendo o Canadá para Brasileiros, ou Vancouver Brasileiros, ou o seu blog. Às vezes eu vejo e-mail de que a pessoa ela acompanha a gente há mais de 6, 7 anos. Então é bem interessante isso. Eu acho que esse e-mail que a gente vai ler aqui, ele representa o nosso trabalho, como você disse, né? Porque a área VIP, eu acho que é importante as pessoas terem essa noção. A área VIP, ela tem há 4 anos. A gente tem a área VIP há 4 anos. Só que o Canadá para Brasileiros, com o nome de Vancouver Brasileiros ou Diário de Vancouver, já há mais de uma década. Sim. Então, 95%, eu colocaria, 95% do nosso trabalho é gratuito. São pessoas que ouviram o podcast, se inspiraram, confiaram na nossa orientação, naquilo que a gente acredita e sonha. E vieram para o Canadá e hoje a gente sempre recebe e-mails de pessoas agradecendo. Então eu selecionei um e-mail aqui, eu até mandei um e-mail para ela. Tatiana, você autoriza eu ler o e-mail, né? É a Tatiana de Oliveira, ela é da época que eu vi o podcast anos atrás. Né? A Tatiana de Oliveira, ela, eu vou ler aqui rapidamente, né, o e-mail dela. Meu nome é Tatiana, há 2 anos atrás, a gente vem conversando já há alguns anos. Eu contei como eu vim para o Canadá e utilizei o material do Canadá para Brasileiro nas minhas pesquisas. E aí ela comenta, né, quantas vezes a gente conversou, eu lembro que eu cheguei até a conversar com ela, na época que a gente tinha agência, eu conversei 2 vezes com ela no telefone, e ela falou que agora ela gostaria de dar um update sobre a informação, sobre a vida dela, né? Sim. Aí ela diz, em dezembro do ano passado, finalizei meu curso de business, ela já está aqui no Canadá, o marido pegou um work permit, né, porque é o sistema do visto, e durante esse tempo ele trabalhou. Aí ele diz, Deus nos abriu grandes portas. E para resumir a nossa história, aplicamos para a residência em janeiro desse ano, de 2016. E aí ela acredita a Deus novamente e diz, nós nos tornamos residentes canadenses agora em julho de 2016. Então ela agradece, ela diz que agradece muito. Ela diz aqui, obrigado pelo suporte do seu material nos deu no nosso começo. Quando ela diz começo, é anos atrás. Sim, Na época que a gente nem tinha área VIP ainda. Sim. A gente já gravava o podcast já era um menino de 6 anos. Sim, né? Então ela agradece aqui, agradece em nome do marido, dos 2 filhos e diz que eles já são residentes permanentes no Canadá. Então acho que esse que é a grande diferença, é o que destaca o nosso trabalho. Exatamente isso, a gente trabalha com resultado, a gente trabalha inspirando as pessoas e querendo mudar a vida das pessoas. E a gente, quer um exemplo? Vai, né, que a gente estava comentando, vai no post do blog do Caio, esses últimos, podcast 98 e 99, para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de retorno. Às vezes a gente nem imagina. Eu ouço você há 2 anos, há 3 anos, já estou aqui no Canadá. Eu lembro de um vídeo que você fez, sei lá, em 2011, alguma coisa. Outro dia eu recebi uma mensagem. Essa semana, no Facebook, eu recebi uma mensagem, eu vou só falar o primeiro nome, se bem que tá no perfil público dela, da Manuela. Ela falou assim, Caio, eu lembro quando eu vi um vídeo seu de 2010, e desde aquele tempo seguindo vocês, me inspirou, ajudei e hoje em dia ela tá aqui. Ela tá inclusive em Vancouver, ela postou uma foto lá da Robson, que ela falou que lembra um vídeo que ela fez, ela deu até um tag no meu nome. Foi bem interessante. Legal. Bem legal. E aí, minutos antes da gente começar a gravar esse vídeo, o Caio recebeu uma mensagem de um rapaz que já migrou pro Canadá, trabalha numa concessionária de carro, convidou a gente para visitar a concessionária, porque a gente tem um canal também que a gente testa carro. E ele disse que também ouvia a gente, né? Ele acreditou a gente também, né? A inspiração para estar aqui no Canadá. Sim. Então as histórias são inúmeras com relação a isso. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque é o nosso aniversário, a nossa festa de aniversário. Festa de aniversário. Mas, cara, o pessoal tá falando, putz, eles estão enrolando muito e não vão contar o segredo. Não, vamos lá. Vamos contar ou não? Vamos lá. Vamos. Inclusive, eu acho que o assunto desse podcast a gente vai acabar estendendo, às vezes, para mais detalhes em outros podcasts, porque tem muita gente que vai querer saber, porque realmente é uma coisa bem interessante. E a gente vai, assim, a gente não vai falar só nesse podcast, mas em outros também, sobre esse tema. Cara, vamos colocar um comercial agora, porque por causa do chip, como chama? Da Memory Card? Do Memory Card. Vamos lá. A área VIP do Canadá para brasileiros vai abrir inscrições no dia 19 de setembro. Essa é uma oportunidade única de você ganhar acesso ilimitado aos nossos populares guias sobre estudo.
Trabalho e Imigração para o Canadá. Dê o primeiro passo e entre agora para a nossa lista de espera no endereço planocanadá.com. Então, Caio, agora não tem como escapar. Você vai ter que contar esse segredo que você guarda há quantos anos, esse segredo? Tá? 8 anos? 8 anos, desde 2009, né? 2009, se bem que começou em 2008, né? A aplicação de visto. Bom, pode... Estoura champanhe. História pode estourar, né? Não, porque o pessoal sabe que eu imigrei há anos atrás, o Caio imigrou anos atrás, a gente conseguiu a nossa cidadania, a gente mora com a nossa família e nossos pais estão aqui. Só que eles não sabem de um detalhe que muda tudo, acho que até a imagem que vocês têm do nosso trabalho, acho que vai mudar. Que é o fato de que os nossos pais conseguiram imigrar semana passada. Semana passada. Eles receberam a residência permanente no Canadá. Então o pessoal deve estar falando, vocês mantiveram seus países legais no Canadá? Foi isso que você fez, cara? Você que prega... Eles vieram de barco, né? Você que prega a legalidade, os seus pais ficaram 8 anos aqui no Canadá de forma ilegal, cara? Não, é nisso, vamos... É isso que a gente precisa explicar aqui, né? A gente fez algo, acho que eu tenho quase certeza que eu acho que nunca foi feito antes. A gente trouxe os nossos pais para cá, quando a gente ainda não tinha imigrado. Olha o quanto que a gente confiava naquilo que a gente sonhava, naquilo que a gente queria para nossa vida. Em 2009, eu estava com a imigração quase negada, porque minha nota do IELTS não estava batendo com os pontos. E o Caio também não estava com a imigração. Não. Você ainda estava com visto estudante. Os nossos pais... Encaminhando para um processo provincial, mas não tinha nada. 2008, quando eles começaram. Eles chegaram em 2009. Só que eles tiraram o visto no final de 2008. No final de 2008. A gente vai até contar mais detalhes o trâmite. O trâmite que foi. Então, assim, em 2008, ainda não. 2008 eu era um estudante, você era estudante e você estava aplicando, até estendendo um visto de turista. Não era? Turista para poder esperar o seu... para poder esperar. E os nossos pais decidiram que eles venderam tudo. Eles não venderam depois que eles vieram, não. Eles venderam tudo. Eles já venderam tudo antes de sair, ou seja, em 2008 eles já venderam tudo e já vieram pra cá, sendo que a gente ainda nem tinha residência. A gente nem ainda tinha o visto permanente no Canadá. Então esse é o nosso grande segredo. A gente manteve os nossos pais aqui no Canadá de forma temporária e de forma totalmente legal. Pedindo visto, estendendo visto, estudando a fundo a imigração, estudando as regras de imigração, os procedimentos, lendo todos os manual de que só quem trabalha no consulado a gente estudou. Para manter os nossos pais por 8 anos aqui no Canadá. Legalmente e paralelo a esse status temporário deles aqui no Canadá, a gente aplicou para imigração deles. A gente aplicou para a imigração deles 2 anos depois que eles chegaram aqui, 1 ano e meio depois que eles chegaram aqui. Então não foi aquele negócio que a gente já estava preparando, eles estavam saindo do Brasil, já estava preparando, já entrado. Não. Eles chegaram aqui, a gente falou assim, e agora, o que a gente faz? E a gente não podia aplicar para eles, logo que a gente não era nem residente permanente quando eles chegaram aqui. Exatamente. E aí o que acontece? Para você aplicar para os seus pais, na época, você pelo menos tinha que ser residente permanente ou canadense já, né? E você tinha que ter pelo menos 1 ano de tax return, de imposto de renda declarado. Então a gente teve que migrar, trabalhar 1 ano no Canadá, cumprir com todas as exigências com relação à renda da imigração. E depois que você tinha 1 ano já de declaração de imposto de renda, que aí sim a gente começou a preparar estudar e preparar o processo para mandar o processo de imigração deles. Então, quando a gente mandou o processo de imigração em 11 de maio de 2011, já fazia mais de 2 anos que eles estavam aqui no Canadá como estudante. Foi em maio de 2011 que a gente mandou. É tanta data, né? É muita data. A timeline é gigante, porque são o que foi? São 2 timelines, são 2 diferentes. Né? Uma é toda a parte de visto deles, estudante, depois supervisa, e também a parte do sponsorship, que é o processo para pais. Então a gente tem 2 timelines paralelas aí. Então eu posso ler rapidinho, antes de entrar em detalhes, só para o pessoal ter uma ideia da timeline. Então em 2008 os nossos pais pediram visto para o Canadá, e aí eles chegaram aqui no final de janeiro de 2009, e aí no segundo semestre de 2009, do mesmo ano, a minha mãe, como aplicante principal, pediu uma extensão do visto de estudante para fazer college.
A minha mãe, que é formada em letras, era professora de inglês no Brasil, foi fazer college de hotelaria. Sim. Só para ficar perto dos filhos. É. Pediu extensão de visto. Meu pai, como estava junto, né, recebeu também a extensão de visto. E ela graduou ainda com honors, né? Acho que foi uma coisa assim, né? Com nota. Com nota. Então, em 2009, ela estendeu o visto. Ela conseguiu um visto de 2 anos até 2011. Sim. E aí, em 2011, a gente falou, o que a gente vai fazer? Eu lembro que no final de 2010, a gente falou assim, o que a gente vai fazer para pedir nova extensão? Ela vai fazer um novo college? E aí, o que a gente fez? Caiu na nossa frente um novo programa piloto aqui em British Columbia que permitia dar visto de trabalho para quem tinha concluído faculdade recente, privada e uma lista restrita de faculdades privadas. E a faculdade que ela estudou estava na lista. Estava na lista. E aí eles aplicamos no final de 2000 e deixa eu até ver aqui, eu preciso ver na cola, 2011. A gente aplicou para extensão dentro dessa nova regra. Eles deram 3 anos de visto de trabalho para minha mãe. Obviamente minha mãe não usou o visto porque ela estava cuidando dos netos. Mas ajudou ela a ficar aqui no Canadá legalmente. E o que aconteceu? Nesse ano de 2011, a gente entrou com um pedido da imigração dos nossos pais. E curioso, o que aconteceu no final de 2011? A imigração fechou a aplicação para pais. Acho que 1 ou 2 anos, não lembro agora. Acho que 5 meses depois que a gente abriu, eles fecharam a aplicação. E não aceitaram mais. A gente mandou o pedido de aplicação, a gente falou assim, a gente está em 2011. Eu acho que a gente vai ganhar o visto do Post Graduation Work Permit até 2014. Eles deram 3 anos. Aí, eu acho que em 3 anos a gente consegue imigrar. Ou pelo menos ter uma resposta para a gente poder ter algo mais palpável para poder fazer uma extensão se precisar, né? E aí de 2011 a 2014, os nossos pais estavam com esse visto de 3 anos, né, do plano piloto aqui de British Columbia. E o que aconteceu? A gente achou que ia receber retorno da imigração, a gente não recebeu nada. A gente não recebeu nenhuma carta dizendo que eles estavam processando ou que eles tinham recebido, nada. Quantos anos? A gente ficou 4 anos sem saber nada. Sem saber nada. Absolutamente nada. Sem saber nada. A gente não recebeu uma carta dizendo, recebemos o pedido. A gente só tinha o recibo do Canada Post. Só depois de acho que uns 3 anos que a gente entrou no site do CSI, no status online, que apareceu lá um registro de que a gente só conseguia ver o nome dela e qual o processo. Mas só isso. Depois de um bom tempo, né? E aí o drama, a gente vai entrar em detalhes do drama, mas fechando o timeline, né? O drama começou em 2014, quando a gente falou assim, poxa, a gente não recebeu notícia nenhuma do visto, os nossos pais já estão há 5 anos aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Aí a gente estudou, eles lançaram aquele Supervisa para pais, né? Falou assim, então vamos pedir a extensão do visto deles para um Supervisa. E aí, eu acho que aí começa o drama, porque a gente entrou com um pedido, a gente fez tudo sozinho, levamos no escritório de uma advogada conhecida aqui de Vancouver, que inclusive trabalhou na imigração, e ela revisou e tirou um formulário, disse que não precisava. Aí aconteceu. Resumo da ópera, o pedido de visto do meu pai voltou, da minha mãe foi aprovado para mais 1 ano, aqui no Canadá, nosso pai voltou e disse que a gente tinha que reenviar e adicionar o formulário. A gente reenviou e o pedido sumiu. O nosso pai ficou sem saber, que a gente não queria estressá-lo. Sem status. Ele ficou 1 ano. Não sem status, ele ficou com status, porque a gente tinha enviado, mas sem nenhum papel. Sem nenhum papel, sem nenhum status. A gente ainda vai entrar em detalhes sobre isso, a gente não vai falar agora, só que a gente teve que fazer esse pedido de extensão. Depois a gente teve que fazer um outro pedido de extensão 2015 para eles sobreviverem até o final de 2016 aqui no Canadá. Vamos resumir essa história. Né? E então eles estão imigrando agora, né, em agosto, setembro vou colocar agosto, né? Agosto de 2016. Daqui 2 meses venceria o último visto que a gente pediu para eles. E eles vão completar em 2017, eles vão completar 8 anos aqui no Canadá. E eles já estão completando 8 anos de processo, desde quando eles pediram o visto no Brasil. Então, Caio, antes da gente entrar nos dramas, naquilo que mais pegou para mim, para você, qual que foi o sofrimento, toda essa história aí, eu gostaria de avisar que a gente vai fazer uma entrevista com a nossa mãe, ela vai falar em nome dela e do nosso pai, sobre esse processo. Essa entrevista vai estar publicada na área VIP. Junto com as outras entrevistas. Com as outras entrevistas que a gente tem. Então isso é uma forma também até de agradecimento ao pessoal que apoia o nosso serviço, que é nosso assinante. E a gente vai compartilhar mais detalhes. No dia que a gente recebeu o pedido de passaporte, há umas 2, 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, e a gente postou isso na área VIP. A gente, na mesma hora, quando eu recebi a carta, eu falei pra você, a gente foi lá e a gente postou na área VIP, o timeline e tudo.
Assim, foi, eu acho que só dentro da área VIP, foram mais, acho que de 700 likes. 700 likes só na área VIP. Só na área VIP, assim, o pessoal, a gente ficou muito agradecido, o pessoal só comentando, mensagens carinhosas, né, parabéns. Na manhã seguinte a gente gravou até um vídeo, de acho que uns 20 minutos contando mais como é que foi e tal. Então, realmente, a gente tem muito a agradecer o pessoal da área VIP também. E, assim, uma imagem que não sai da minha mente, que quando você publicou isso na área VIP, os meus pais chegaram em casa e eu coloquei eles na frente do meu computador para ler as mensagens dos assinantes VIP com relação à história deles. E eu confesso que eu vi o meu pai e minha mãe emocionados na frente do computador. Acho que foi uma das imagens mais bonitas que eu vi, foi os nossos pais lendo as mensagens dos assinantes, parabenizando eles por toda essa perseverança, força, otimismo, positividade, acreditar num sonho, acreditar numa vida melhor. Eu acho que os nossos pais, eles merecem isso. Confiaram confiaram na gente, confiaram na nossa orientação. Mas então vamos dar um próximo bloco, a gente levar de uma forma mais orgânica, comentando mais a questão do... O que mais os dramas, né? Os dramas. Vamos falar sobre os dramas no próximo bloco, então. A área VIP do Canadá para brasileiros vai abrir inscrições no dia 19 de setembro. Essa é uma oportunidade única de você ganhar acesso ilimitado aos nossos populares guias sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Dê o primeiro passo e entre agora para a nossa lista de espera no endereço planocanadá.com. Então, nesse bloco a gente vai falar sobre os dramas, sobre o drama que foi esse segredo que a gente manteve tanto tempo guardado só entre nós aqui. Às vezes, quantas pessoas a gente estava ajudando a vir para o Canadá e a gente nunca mencionou, a não ser para poucas pessoas mais próximas, o que estava acontecendo na nossa vida. Né? Um dos dramas eu já adiantei, que é com relação ao problema do visto que deu para o nosso pai, mas eu gostaria primeiro, Caio, de contar qual que foi o meu maior drama. Eu vou falar o meu maior drama, aí você fala como que você se sentiu nesse tempo. Os nossos pais chegaram aqui em 2009. O meu filho nasceu em janeiro de 2010. No primeiro ano de nascimento, de 2010 até o final de 2010, a minha esposa teve a licença maternidade e ela ficou em casa. A partir de 2011, quando meu filho já tinha mais de 1 ano de idade, a minha esposa voltou a trabalhar e a minha mãe já tinha terminado o college. O que ela fez? Ela virou uma espécie de segunda ou até primeira mãe do meu filho, porque a minha esposa trabalha o dia inteiro. Então, criou-se um laço muito forte do meu filho com a minha mãe. Então, o meu filho cresceu, esses dias eu tive uma conversa com ele, que ele está com quase 7 anos, ele entende disso. Ele cresceu sem saber que a avó e o avô dele poderia voltar a qualquer momento para o Brasil, ele só vê os avós esporadicamente. Ele não sabia disso. E não era mais do que uma avó, era praticamente uma mãe. Porque a minha esposa trabalhava o dia inteiro. E eu lembro até uma vez que eu viajei com a minha esposa no final do ano e a gente voltou, o meu filho não me reconheceu e ficava agarrado nos meus pais, no avô e na vovó. Então, esse pra mim é uma coisa assim que eu nunca falei antes e eu gostaria de... Isso é uma forma até de eu colocar pra fora que a gente guarda tanto, por tanto tempo, né? Que vai acumulando, né? Vai acumulando e é importante colocar isso pra fora. Que o meu filho cresceu sem saber que a qualquer momento os avós poderiam pegar as malas e ter que voltar pro Brasil, porque no primeiro bloco a gente contou um pouco do qual que foi o drama, né? Quanto que a gente arriscou em trazer os nossos pais pra cá. Então quem tem uma ideia do que os meus pais passaram, consegue imaginar qual que foi o drama que passou pela minha cabeça nesses últimos anos. Então, foi um grande alívio essa imigração. Eu confesso que eu estou ficando feliz agora. Na semana que eles imigraram, eu estava aliviado. A gente cruzou, né, a fronteira com eles, fez a reentrada no Canadá, foi na sexta... Faz quantos dias? 5, 6 dias? São 5, 6 dias atrás. Então tá muito recente isso. Tá recente. E até no final de semana a gente teve reunião em família aqui, até comentei com a nossa mãe, né, com o nosso pai, já caiu a ficha, né? E assim, às vezes é difícil, porque é tanto tempo, foi tanta coisa, tanta altos e baixos no processo, quantas conversas, assim, o que a gente vai fazer agora, e se a gente tomar esse caminho, o que vai... E essa conversa que demora semanas pra gente avaliar qual que é a melhor decisão para tomar. E eu acho que desde o início, quando eles decidiram vir para cá, sendo que a gente ainda não era residente permanente, eu acho que isso já dá uma emoção especial para a história, porque
eles queriam ficar perto da gente, eles estavam confiando que a gente ia conseguir. Você, né, também não tinha ainda a residência permanente, eu também não. Eu não tinha nem tido oferta de emprego ainda para poder imigrar. Então, assim, eles confiaram, falaram assim, a gente vai vender tudo. Eles venderam casa, 2 carros, móveis, tudo. Eles fizeram de tudo que eles tinham no Brasil e chegaram aqui com 5 malas e falou assim, agora vamos lá. Então, assim, é algo que você carrega por um tempo. A responsabilidade de você dar para os seus pais de volta aquilo que eles deram a vida inteira para vocês. É aquela confiança que eles falaram assim, você não é mais um menino, vai lá, agora tá na sua mão, né? Faz isso. E o próprio processo de imigração, ele é algo que também requer, porque a gente ainda vai, num outro podcast, a gente vai entrar em detalhes mais técnicos dessa questão do visto para você trazer os pais, mas você tem que ter um requerimento de que a sua renda tem que ser de acordo com a sua família. Então, a minha filha nasceu, então tinha que manter a renda alta de acordo com o número de familiares. Depois eu tive uma segunda filha, então também cada passo, não só o passo da imigração, mas cada passo que a gente tinha da nossa vida pessoal. Tinha que calcular e ver como que ia ficar. Até essa questão, vamos mudar para um outro, eu decidi mudar, mas tem que ficar atento, porque a gente não tinha recebido nenhuma carta da imigração. Como é que você vai mudar? Você vai mudar de endereço? Assim, tudo foi muito calculado, até pequenas coisas exigiam a gente que tomasse decisões, pensasse mais para tomar uma determinada decisão. Então, assim, e daí quando você tira isso das suas costas, é até difícil. Eu não sei ainda se realmente eu já senti o peso saindo das costas. Sim. Né? Eu não estou falando que não é um peso negativo, mas aquela responsabilidade de terminar toda a missão. De você terminar a missão. E realmente agora tá todo mundo mais livre, mas eu não acredito ainda que eu consegui realmente relaxar tudo, mas o que foi engraçado é que eu acho que nas 2 noites seguintes, depois que eles fizeram a imigração, eu dormi mais... Melhor. Na primeira não, na primeira eu tava muito tenso, eu até acordei 5h30 da manhã, eu saí pra andar, mas depois, eu não sei, eu consegui relaxar, mas ainda tá muito ainda em cima, né? Eu acho que uma coisa que também você quer dar uma pausa agora e ir para ainda tem tempo, né? Eu acho que um dos aspectos assim que também a gente teve que trabalhar muito bem é a questão do tempo, da espera, da paciência que você tem que ter, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento com os nossos assinantes. Às vezes eles falam, faz 2 meses que eu estou esperando o visto. Ele fala assim, e eu comento, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, né? E uma coisa que eu aprendi a desenvolver, né, nesse passar dos anos, desde a minha imigração até o caso dos meus pais, é de você ter paciência e confiança naquilo que você fez, na sua aplicação, naquilo que você mandou. Então, você imagina, a gente ficou 4 anos sem ter retorno nenhum da imigração. Isso, eu acho que de certa forma desenvolve essa paciência. Toda vez que alguém fala, poxa, eu estou esperando extensão de visto, eu estou esperando meu visto no Brasil, eu sempre comento do caso dos meus pais. Sim. Que diz, aprende a partir de agora, assim como eu aprendi, a desenvolver esse fator paciência. Sim. Porque esse é um dos ingredientes muito importantes, você ter confiança ao mesmo tempo e ter paciência de aguardar cada passo do seu visto e depois da imigração. Sim. É engraçado, né? Eu cresci sendo um moleque ansioso, que gosta de fazer as coisas rápidas, né? E a vida me colocou isso. Eu acho que até a parte, quando você conseguiu a residência, e daí... quando a gente conseguiu a nossa residência, que a gente estava assim, tá apto para aplicar para o processo. Então, aquele negócio, a gente se tornou o residente permanente, então, mas não dava ainda para relaxar, não, porque agora a gente tem que ir atrás da residência dos pais, né? Então, assim, foram anos intensos, que eu acredito que também pro lado dos nossos pais, eu acho que pelo menos todo dia, consciente ou inconsciente... Você pensava, né? Eles pensavam nisso. Pensava sobre isso. Entendeu?
E teve um agravante, vamos falar de alguns dramas, né? Sim. Um dos dramas é que quando eles perderam o Post-Graduation Permit, chegou ao fim, eles tiveram que pedir uma extensão para um visto de residente temporário, os nossos pais, que já têm apesar de estarem extremamente saudáveis, eles já têm uma certa idade, né? Sim. Eles perderam o suporte da saúde médica. O público. Público aqui de British Columbia, então eles passaram a praticamente não ter, porque... Como ela tinha permissão de trabalho, e de estudante, eles poderiam ter o suporte, o seguro-saúde da província, público. E daí, com o visto de residente temporário... Em 2014, final de 2014. Aí eles perderam, eles têm que pegar um visto de emergência. Só em caso de emergência. Privado. Então, foram 2 anos, assim, da gente trabalhando na parte de saúde deles, alimentação, a gente começou a estudar, né? A gente começou a estudar, foi até bom pra mim, pra mim foi também, engraçado, né? Isso também mudou muito a minha vida também, de ir atrás disso, se informar. Coisa saudável, remédio, vamos eliminar remédio daqui, remédio dali, vamos mudar a alimentação, estudo faz isso, troca aqui, testa alimentos, testa ingredientes, testa, sabe, um monte de coisa. E então, assim... E é engraçado que tudo isso foi moldado a essa linha do tempo que a gente tinha que seguir, né? E aí, Caio, você quer deixar para o último bloco o drama do problema do visto dos nossos pais, ou você acha que dá tempo da gente comentar? Vamos, dá para comentar. A gente chegou a comentar, quando a gente terminou o visto de trabalho da nossa mãe, a gente não sabia o que fazer, e a gente entrou com um pedido de supervisa, né? Um visto temporário, que não dá mais essa assistência de saúde daqui, e a gente preparou todo o processo, foi na melhor advogada de Vancouver, e ela avaliou e falou assim, não, tá ok, mas tira esse formulário do seu pai, porque o seu pai já tá no formulário da sua mãe, vamos mandar um formulário só. Ela que trabalhou na imigração, ela que é considerada das melhores advogadas. Isso não, que a gente tinha feito. Só comentando, ela não é brasileira, ela é canadense, até porque tem muitos brasileiros bons trabalhando aqui em Vancouver, a gente não quer fazer qualquer tipo de confusão. Ela é canadense, ela trabalhava na imigração, e ela falou, tira esse formulário, e ela falou assim, se ela, né, a Bambambam tá pedindo para vamos tirar. $600 por hora, $600 por hora e tal. Vamos tirar. O que aconteceu? A imigração aprovou o pedido da minha mãe, que estava com o formulário, e do meu pai voltou o pedido dizendo, manda o pedido de novo. Falou que estava faltando o formulário que a gente tinha colocado. Quer dizer, e a gente estava trabalhando, a gente estava fazendo muitas coisas, a gente precisava de uma ajuda naquela hora, a gente precisava de alguém para dar uma olhada se não estava faltando nada, ela tirou aquilo que estava correto, né? E aí a gente tinha 20 dias para reenviar o pedido do visto do nosso pai, ele não sabia disso. Então, nesse período, o que a gente fez? A gente reenviou o pedido e, ao mesmo tempo, sem o nosso pai saber, a gente mudou a representação dele junto à imigração, ou seja, ao invés da advogada representar ele, nós estávamos representando. Então, o nosso pai, que confia muito na gente, sabe que jamais a gente faria uma coisa errada, ele teve que assinar uns papéis em branco, né? Sem saber. Em inglês, né? Em inglês. Ele tava assinando. A gente fez isso para preservar exatamente a saúde dele, para que ele não se preocupasse nesse momento, que a gente precisava corrigir isso. Acontece que passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, o visto do nosso pai não chegava. E aí a gente entrou com um pedido de reconsideração, explicou todo o caso, mostrou os recibos que a gente tinha mandado, etc, o que tinha acontecido, que a minha mãe já estava com visto, meu pai estava com a minha mãe e ele estava sem visto. E nenhum dos dois sabia, a gente não contou, nenhum deles para preservar a saúde deles, porque eles estavam assim, essa parte de ser... Eles estavam muito sensíveis, é muito delicado, um momento muito delicado, sem retorno nenhum da imigração ainda. E aí acontece que depois de 1 ano, meu pai ligou, chegou uma coisa da imigração aqui em casa. Aí ele começou a ler, é o visto, depois de 1 ano. Meu pai sem visto, em estado com o que eles chamam de implied status, ele recebeu o visto e aí deu um alívio pra gente. E é o visto que vai expirar daqui 2 meses. Agora eles não precisam mais. Não precisam. Mas esse foi um grande drama também, assim. Você não tem retorno da imigração ainda, depois de 4 anos de ter enviado. E o visto do nosso pai está voando no espaço. Nosso pai está voando pelo espaço. Em algum lugar. Então, essa foi, acho que, um grande drama. A gente vai explorar muito mais isso. Inclusive, a gente vai fazer entrevista com a nossa mãe para a área VIP. Sim. Então, quando vocês estiverem ouvindo, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, a entrevista já vai estar pronta. Ou já vai estar na área VIP, ou vai estar para entrar. Sim.
Então a gente vai detalhar mais essa parte emocional, tal, de como que a nossa mãe, o nosso pai se prepararam e conseguiram resistir tanto tempo aqui no Canadá de uma forma assim temporária, sem, muitas vezes sem perspectiva de fim do processo. Né? É complicado. Mas deu tudo certo. E foi bom que a gente pôde comentar isso nesse episódio 100, que pra gente é um episódio especial, pra gente em termos do Canadá para brasileiros, que é chegar no 100º episódio, e também celebrar a imigração dos nossos pais, e também uma forma de agradecimento para todo mundo que segue a gente, que comenta, que manda e-mail, que dá likes, compartilha, todo mundo, em especial também para o pessoal da área VIP. Então, assim, é um podcast de agradecimento para todo mundo, agradecimento para os nossos pais também. Exatamente. Né? E a gente está extremamente feliz por esse acontecimento aí, tudo isso que está acontecendo. Você está dizendo agradecer aos nossos pais. É verdade, a gente não consegue fazer nada sozinho na nossa vida. Não. Você não tem uma família, você tem um grupo que te ajude. Pode ser amigo, pode ser esposo, marido, marida, não existe. Se você não tem esse suporte, você não vai... o sucesso de uma pessoa é resultado da família que ela tem, das amizades que ela tem, das influências que ela tem. Você não pode roubar o crédito todo para você. Sim. Então a gente dedica aos nossos pais isso daí, que também isso daí a gente foi, a nossa mãe brinca, a gente foi o advogado dela. Claro, a gente não é advogado, mas a gente foi o advogado dela. Mas eles também foram, assim, eu diria, a fonte de inspiração pra gente. Sim, imagina, depois de aposentado, depois de uma vida estável no Brasil, com casa, gatos, né, tudo tranquilo no Brasil, eles entraram nessa... Jogaram tudo e falou, vamos lá. E acreditaram no sonho que a gente desenhou, e hoje eles estão aqui, e os nossos filhos vão ter a voz sempre deles aqui em Vancouver. Sim. Então eu não tenho nem palavras, é uma coisa que eu nem consegui, é difícil até de se expressar. De comentar isso, ainda mais por ser tão recente, né? Então, último aviso, para a gente fechar o podcast. Inscrições da área VIP no dia 19 de setembro, então se inscreva, coloque seu nome na lista esperaplanocanadá.com, que você no dia 19 vai receber um e-mail com o link da página de assinatura. E agora a gente vai colocar quem ganhou. O resultado é um vídeo que a gente vai gravar daqui uns dias só, mas a gente vai juntar nesse vídeo. E quem ganhou o sorteio das assinaturas VIPs. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse podcast, nos anteriores e nas 100 edições, porque eu sei que tem gente que começa a ouvir o nosso podcast hoje, que fala que começa a ouvir tudo para trás. E então é isso. Um obrigado. E vamos para o sorteio. A área VIP do Canadá para brasileiros vai abrir inscrições no dia 19 de setembro. Essa é uma oportunidade única de você ganhar acesso ilimitado aos nossos populares guias sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Dê o primeiro passo e entre agora para a nossa lista de espera no endereço planocanadá.com. Então chegou a hora, cara. Chegou a hora que a gente vai anunciar os vencedores da promoção. Por que eu quero ir pro Canadá? A gente tá gravando isso, na verdade, uma semana depois do podcast número 100 que você acabou de assistir ou acabou de ouvir. Então a gente teve que esperar para poder ler as respostas. E a gente recebeu muito. Se você for pegar YouTube e no blog, eu acho que foram mais de 400 postagens. Né? Quem tiver curiosidade, basta ir no blog do Caio, podcast 98 e podcast 99, que tem dezenas de mensagens de pessoas que participaram da promoção. A gente gostaria primeiro de agradecer a todos que participaram, a gente foi super divertido, né? Chegou um momento que a gente falou, nossa, a gente tem que escolher 3, né? Porque tinha muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, né? Então, cara, a gente faz um suspense. Como que é? Eu não sei fazer suspense, ó. Tá aqui, ó. Basta eu abrir que os 3 vencedores irão ganhar uma assinatura para a área VIP. Para quem não sabe, a gente está abrindo inscrições para a VIP no dia 19 de setembro. Semana que vem. E essas 3 pessoas vão ganhar a assinatura. Então, Caio, bate os tambores, né? Vamos ler aqui, vai, galera. Vamos ler?
Para. Então, a primeira sorteada foi a Ava Catarina, que ela fez um vídeo super legal. Mostrei pra minha esposa, ela tem que ganhar uma. Eu também, a hora que eu vi, eu falei, nossa, que vídeo bacana. Parabéns, Ava. Seu vídeo foi... Eu também mostrei pra minha esposa, ela adorou o vídeo. Segunda, Patrícia Brito Costa Amaral, também fez um muito vídeo legal, super legal. Muito bacana. Ela mencionou coisas do Canadá para Brasileiros de dois anos atrás. E aqui, na verdade... John Kleber. Fecha. John Kleber. John Kleber. É canadense, né? John Kleber. E o terceiro sorteado foi o Peter Marks, que ele fez um vídeo super legal. Na verdade, foi o primeiro vídeo que a gente recebeu. Foi super legal, super bem produzido. Maravilhoso também. Vídeo. Super produção. Então é isso. Ava Catarina, Patrícia Brito Costa Amaral e o Peter Marks foram os três. A gente tinha mais nomes que a gente estava decidindo ainda. A gente gostou muito do vídeo do Maurício de Almeida, da Marcela Natter, né? Do Pedro Costa. A gente gostou muito, mas a gente tinha que escolher apenas três. Então vai aí para Ava Catarina, Patrícia Brito e o Peter Marks. Como que funciona agora? A gente vai estar entrando em contato aí por e-mail nos próximos dias. Tá na correria aí da área VIP. A gente vai estar enviando um e-mail pelo e-mail que vocês deixaram no comentário. Sim. Então a gente vai entrar em contato e daí a partir daí a gente vai já acertar tudo para a conta da área VIP e da nossa comunidade. Então, parabéns aos vencedores. E a gente parabéns aos vencedores, e a gente queria realmente agradecer a todo mundo que participou. Foi muito difícil a gente escolher, ainda mais quando tem duas pessoas. O Guilherme gostava de um comentário, eu gostava de outro, e a gente teve que começar eliminando. Então, assim, foi muito difícil. A gente adorou ver isso, porque tem muita gente que compartilha a história pessoal mesmo. Foi emocionante. Foi super interessante. E, então, assim, obrigado mesmo para todo mundo que participou desse sorteio. Quantas pessoas participaram? Se a gente for pegar de comentários, acho que teve para quase 400, Sim. Por aí. Só no podcast 98 no blog, eu acho que foram 200 comentários ou mais. No podcast 99, isso no blog só, sem contar no YouTube. YouTube, sei lá quanto teve também. Então foi realmente bastante. A gente precisou até a ajuda da pessoa que trabalha com a gente. Ajudando a selecionar. Então é isso. Então a gente se vê no próximo podcast. Se vê na área VIP. Na área VIP. Tchau.